Bom, gente, nessa aula nós vamos falar do processo envolvido na digestão dos nutrientes, que envolve a absorção e distribuição dos nutrientes. Então, nós chamamos de fisiologia do sistema digestório 2, absorção e distribuição dos nutrientes, certo? Então, é isso que nós vamos tratar nesse momento agora. Então, como foi falado na aula anterior, o processo de digestão leva, inicialmente, à transformação mecânica ou química dos alimentos que nós ingerimos, transformando-os em moléculas pequenas o suficiente para que possam ser absorvidas. Quais os processos que levam a essa absorção? São aqueles transportes através da membrana que vocês já estudaram. Difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. O que vai depender isso? As características físico-químicas das moléculas que serão absorvidas. Então, tem molécula que atravessa facilmente a membrana, difusão simples. Tem molécula que precisa de um canal, e está sempre aberto esse canal, difusão simples. Tem molécula que precisa de um mediador para abrir o canal, difusão facilitada. E tem molécula que vai gastar energia para ser absorvida, difusão, transporte ativo, difusão não, transporte ativo. Então, nesse processo de absorção dos nutrientes, nós dependemos de transportes passivos e ativos. E tudo tem a ver com a característica da biomolécula. E o que é essa absorção? É tirar o alimento do tubo digestório, da luz do tubo digestório e jogar ele na corrente sanguínea. Não é só por dentro da célula que absorve. Ela tem que empurrar ele lá para dentro da corrente sanguínea. Porque se ele não cair no sangue, não adiantou nada. Mas se eu comer algo, ele foi absorvido e ele ficar na célula absortiva, ele só serviu para a célula absortiva. E as outras moléculas que precisam desses nutrientes também, Então tem que cair na corrente sanguínea ou na corrente linfática para ser distribuído pelo corpo. E aí sim, satisfazer as nossas necessidades. Bom, então, nós vamos ver por grupos de nutrientes, como que eles são absorvidos, certo? Então, os carboidratos, nós temos 3 carboidratos importantes de serem absorvidos: glicose, galactose e a frutose. A glicose e a galactose, que são principalmente oriundos, a galactose principalmente oriundo do leite, eles são absorvidos pelo mesmo mecanismo de transporte, um transporte ativo secundário, que ao mesmo tempo no canal passa sódio e glicose, sódio e galactose, no mesmo canal, transporte ativo secundário, certo? Então você pensa, a criança ingere o leite materno, ou se não está mais amamentando, o leite de gado normal, e o que tem lá? Lactose. A lactose é um disacarídeo formado por glicose e galactose. No intestino vai ter uma enzima para digerir isso, que é a lactase. A lactase vai quebrar a lactose em 2 monossacarídeos, glicose e galactose.
e aí as duas serão absorvidas. Pronto. Transporte ativo secundário. Ok? Um outro açúcar que nós ingerimos com frequência é a frutose. A frutose vem das frutas, mas ela está muito presente nesse açúcar comum que a gente usa no dia a dia, que ele tem lá nesse açúcar a sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado por glicose mais frutose. Então, quando você adoça o seu café da manhã, ou você toma uma Coca-Cola, ou você toma um suco adoçado com açúcar, você está ingerindo sacarose, e lá no seu intestino vai ter uma enzima chamada sacarase, que vai quebrar a sacarose em 2 monossacarídeos, glicose e frutose. A glicose vai ser absorvido transporte ativo secundário, como a gente já falou, a mesma coisa. Não interessa de onde vem a glicose. Se ela vem da lactose. Bom, agora a absorção de aminoácidos e oligopeptídeos. Né? Oligopeptídeos são peptídeos de cadeia curta, certo? Então vocês viram lá com o professor Wesley Brito. Né? Proteínas inteiras, né? Só são absorvidos no período neonatal. Por isso aquela história da necessidade da amamentação da mãe para transferência de imunidade para o filho. Então, o leite materno leva algumas proteínas que vão contribuir para a formação do sistema imunológico da criança. Por quê? Porque nesse período há pinocitose de proteínas. Então, ali, logo nos primeiros dias do nascimento, a proteína vem solúvel e é absorvida por pinocitose. Mas isso só acontece por poucos dias. Por isso a necessidade da amamentação nos primeiros meses de vida da criança. Porque depois que o sistema imunológico, o sistema digestório amadurece, não sobra proteína inteira para ser absorvida mais. Então, como o sistema digestório da criança ainda está em acomodação de funcionamento, a proteína passa intacta, porque não há digestão completa, não há digestão efetiva de todas as proteínas. E aí essa imunidade da mãe, que ela é transferida através dessas proteínas, é passada da mãe para o filho. Por isso a necessidade da amamentação, que vocês tanto ouvem falar, né? Porque nesse período acontece pinocitose de proteínas. Ou seja, a proteína chega e é engolida pela célula inteira. Aí aquela proteína passa a fazer parte da vida daquela criança. Transfere, então, a imunidade para ela. Vocês vão estudar isso melhor, essa transferência da imunidade, lá no segundo período, quando forem no módulo, né, de mecanismos de agressão e de defesa do corpo. Bom, ainda temos, né, no adulto, a possibilidade, via células M, de absorção de uma ou outra proteína, mas isso é muito pouco, isso acontece muito pouco. Mas há uma transferência de antígeno para a contribuição do nosso sistema imunológico. Por isso que eu falei que o sistema digestório ele tem um papel complementar de formação e desenvolvimento do nosso sistema imune. Porque ele pode também transferir pequenas proteínas, etc., que funcionarão como antígenos para formar os nossos anticorpos. Mas no que diz respeito à digestão,
O que nós vamos absorver? Nós vamos absorver aminoácidos livres ou dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos. Esses são absorvidos por transporte ativo secundário, normalmente associado ao sódio ou associado a H+, bombas de prótons e bombas de sódio, levando então à absorção desses polímeros, ou pequenos polímeros, né, com 2, 3, até 4 aminoácidos. Quando o aminoácido está livre, aí é transporte ativo secundário via sódio. Tchum, passa sódio, passa ele. Passa sódio, passa ele. Certo? Do outro lado da célula, há mecanismos passivos de passagem desses aminoácidos para chegar, então, à corrente sanguínea. Um problema, as vitaminas. Primeiro, os alimentos que nós ingerimos não têm tantas moléculas de vitaminas assim. Então, é mais difícil de absorver, porque quanto mais molécula tiver presente, mais fácil. Mas se tem pouca, aí já fica complicado, né? Bom, ainda bem que a nossa necessidade de moléculas de vitamina também é pequena. Mas qualquer desequilíbrio nesse processo gera carências, né? Então, por exemplo, as cobalaminas, que são um grupo, né, de vitaminas associadas aí ao complexo B, certo? Elas dependem do fator intrínseco. O fator intrínseco é uma substância produzida no estômago e liberada no suco gástrico. Esse fator intrínseco se liga a receptor na membrana da célula e essa ligação, fator intrínseco, cobalamina, cria um complexo que sofre a endocitose do complexo inteiro. Então, a pessoa que não tem fator intrínseco não absorve essas cobalaminas. Certo? Por exemplo, quem faz redução de estômago, que tira um pedaço do estômago, produz menos cobalamina. Ou menos fator intrínseco, desculpem, menos fator intrínseco. Consequentemente, é mais difícil de absorver as cobalaminas. Aí ele tem que fazer o quê? Reposição. Certo? O ácido fólico, que é uma outra vitamina importante, né? Transporte ativo específico. A maioria das mulheres gestantes tem que repor ácido fólico. Por quê? Porque dá queda, que aumenta o consumo, porque ela tem que distribuir para ela e para o bebê, falta para ela. Porque a quantidade ingerida de ácido fólico é pequena. Aí o que a gente faz? A gente repõe, aumenta a oferta. Aumenta a oferta, ela consegue absorver mais, certo? Aí por isso faz reposição de ácido fólico para a mamãe. Por quê? Porque ele é importante na constituição do bebê que está se formando. Outras vitaminas hidrossolúveis, como a B1, a B2, a C, a vitamina H, né? Usam mecanismo de transporte ativo secundário associado ao sódio. E a B6, transporte passivo. Já as lipossolúveis atravessam a membrana, né? Atravessa a membrana. Por transporte ainda não muito bem esclarecido, mas é difusão. Forma uma micela, junta ali com a membrana, engloba a bicha. Pronto. Como acontece com a maioria dos lipídios, né? Bom, e os lipídios? Os lipídios é moleza. Lipídio é lipossolúvel. Encosta na membrana, passa, difusão simples. Certo? Atravessa a bicamada de lipídio. Só que quando chega dentro da célula, o citoplasma é aquoso e o lipídio não gosta de água. Aí vira
o problema. Aí o que a célula faz? Transforma ele numa lipoproteína, ou seja, associa o lipídio com uma proteína. Forma o que nós chamamos de quilomicrons. E esse quilomicron, que é uma mistura de lipídio e proteína, é que é jogado para fora da célula. E aí ele é jogado nos vasos linfáticos, para ir lá para o tecido adiposo ser armazenado. Mas alguns caem na corrente sanguínea, porque é uma coisa meio aleatória. A maioria acaba indo para a linfa mesmo, mas uma parte acaba indo para os vasos sanguíneos. Aí esses que vão para os vasos sanguíneos vão para o fígado, porque tudo que é ali do intestino, absorvido no intestino, passa primeiro no fígado. O fígado já pega uma parte para ele. E aí lá ele vai fazer modificações nesse quilomicron e transformar ele em outras lipoproteínas que possam ser úteis para o corpo, que vocês vão estudar posteriormente. Bom, água e sais minerais. A água, osmose, né? Normal. Está mais concentrado fora do que dentro, ela sai. Está mais dentro do que fora, ela entra. Então, à medida que as partículas vão entrando para dentro da célula, ela puxa a água para dentro, por osmose. E a água entra para dentro do citoplasma das células absortivas. E ela vai embora e absorve a água. Certo? Agora os sais minerais. Sódio. Ele é absorvido junto nesses transportes ativos secundários. Sódio de glicose, sódio de aminoácido, não sei o quê. Então, cada vez que eu absorvo uma molécula de glicose, eu levo um sódio junto. Certo? Eu troco ele com H+, eu troco ele com cloreto, com bicarbonato, e assim vai indo. Então, todos esses mecanismos que envolvem troca de íons, acaba o sódio entrando na história. E o cloreto vai junto como carga negativa num canal à parte. Certo? Bom. O ferro, ele é absorvido e depois ele é ligado à hemoglobina, à mioglobina, certo? Como que ele vai fazer isso? Ele vai ser por endocitose. Aquele que está ligado, que é o tal do ferro M, que veio junto com a hemoglobina, com a mioglobina do que eu ingeri, tem receptor específico para isso e ele é absorvido. Aquele que não está ligado, ferro livre, que é o ferro não M, aí ele usa um transportador de íons de valente. E aí ele é absorvido como ferro 2. Certo? Então nós temos duas maneiras. Por exemplo, eu comi carne. Carne tem músculo, músculo tem mioglobina. Digeri. O ferro que vem na carne vai vir ferro M. Ele não vai vir ferro livre, porque ele já está ligado ao grupo M da carne que eu comi. Então, ele vai ser absorvido por endocitose. Eu comi um vegetal que tem ferro, feijão. O feijão não tem hemoglobina, mas feijão tem ferro, é o ferro não M. Aí esse vai ser absorvido por um transportador de íons de valente. Certo? Então, o ferro não vem sempre do mesmo jeito, vai depender do jeito que ele chega. E o que vai decidir isso? O que eu comi. Se eu comi carne, ele vem junto com a mioglobina. Eu vou digerir a parte proteica da mioglobina, vou liberar um monte de aminoácidos e o grupo M vai ficar lá. Eu vou absorver esse grupo M inteiro. Não, hoje eu comi foi feijão. Peraí, para feijão aí já é outra conversa. Então, para feijão, o ferro está livre, não ligado ao grupo M, e aí eu vou usar um transportador específico, transportador de íon de valente, que aí ele entra ferro, entra cálcio, entra outros íons de valentes, magnésio, manganês,
certo? Que entram por esses transportadores, ok? O cálcio, então, é absorvido por transporte paracelular e transporte ativo dependente de vitamina D. Ele entra dessa forma. Ou entre uma célula e a outra, que é o transporte paracelular, ou um transportador que carrega o cálcio para dentro, que depende da vitamina D. Entrou na célula, ele tem que sair do outro lado. Para sair do outro lado, ele usa uma bomba de cálcio ou um trocador de sódio com cálcio. Duas opções, dois mecanismos distintos. Um só chega e joga cálcio para fora, bomba de cálcio. E o outro troca sódio com cálcio. Puxa sódio, empurra cálcio. Puxa sódio, empurra cálcio. E joga o cálcio fora. Bom, esse transporte ativo, dependente de vitamina D, acontece de que forma? A vitamina D ativa a síntese proteica da calbindina e essa se liga ao cálcio, fazendo com que a concentração de cálcio dentro da célula fique baixa, favorecendo a entrada de mais cálcio. Então, se eu não tiver a vitamina D, eu não tenho calbindina. Entra um pouco de cálcio, enche a célula, para de entrar o cálcio. Mas se eu tenho a calbindina, o cálcio liga com ela. Quando ele liga com ela, não tem cálcio livre. Aí o cálcio continua tendo uma concentração baixa dentro da célula. Aí ele acelera ou favorece a absorção do cálcio. Certo? Tá? O magnésio, aparentemente, como é muito parecido com o cálcio, está associado a um transportador ativo de magnésio. Mas ainda não se tem certeza disso. Pode usar, às vezes, o mesmo transportador para o cálcio. Ainda há uma dúvida se há um transportador específico para o magnésio ou não. Bom, absorvemos os nutrientes. Qual é o destino desses danados? O que eu vou fazer com eles? Bom, o carboidrato, como eu tenho uma eficiência enorme de produção de energia a partir de carboidrato e uma pequena capacidade de armazenar carboidrato, o que o meu corpo faz? Usa o carboidrato para produzir energia. E apenas aquilo que sobra vira reserva energética. Além disso, algumas moléculas de carboidrato são usadas como esqueleto carbônico para a síntese de outras moléculas. Por exemplo, aminoácidos. Então, cerca de 10 aminoácidos dos que nós usamos para fazer nossas proteínas podem ser sintetizados pelo nosso organismo a partir da glicose. Então, o corpo pega, absorveu glicose, usou para fazer energia, guardou um pouco, ainda está sobrando. Então vamos transformar isso aqui em aminoácido. Pronto, faz aminoácido. Certo? Nós temos essa possibilidade. Ou outras moléculas, eu estou citando aminoácidos como um exemplo, mas outras moléculas são sintetizadas a partir de glicose. Bom, o aminoácido que nós ingerimos, qual é o destino principal? Síntese proteica. Eu comi proteína, fiz aminoácido, absorvi o aminoácido, faço proteína, as minhas proteínas. Mas eu comi muita proteína. Então, peraí. O que eu posso fazer com esses aminoácidos excedentes que estão sobrando? Posso fazer glicose. Caso esteja faltando glicose. Se não tiver, não precisa. Mas se tiver, então eu vou sintetizar glicose. Mas eu posso fazer também outras moléculas, como hormônios, neurotransmissores, nucleotídeos,
que são produzidos a partir de alguns aminoácidos. Okay? Lipídios. Principalmente quem? Os triacilglicerídeos. Né? Eu faço a ingestão de ácido graxo e transformo eles em triacilglicerídeos e mando na forma para o tecido adiposo. Para fazer o quê? Reserva de energia. Guarda. Nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar lipídio. Então, por isso que eu pego a glicose e gasto, produzo energia, pego o lipídio e guardo. Por isso que é tão fácil engordar para a maioria das pessoas, né? Por quê? Porque você come lipídio e guarda. Problema resolvido. Você come carboidrato, o que sobra de carboidrato pode virar inclusive lipídio. É uma das possibilidades, né? E armazena. E a pessoa engorda. Bom. Então, a função principal do lipídio é reserva de energia. Ah, mas agora está faltando energia. Ah, então eu vou metabolizar esses lipídios que eu armazenei para gerar energia. Beleza. Tudo bem. Tudo certo. Produzir energia. Né? Um outro tipo de lipídio muito comum, colesterol. Para que serve o colesterol no nosso corpo? Precursor dos hormônios esteroides. Principalmente. Precursor dos hormônios esteroides. Testosterona, progesterona, estrogênio, aldosterona, corticosterona, tudo isso vem do colesterol. Então a célula pega o colesterol e produz os hormônios que ele precisa. Além disso, o colesterol faz parte da composição da membrana celular. Então, todas as células animais têm colesterol na sua composição. Então, o colesterol vai para lá também. O outro tipo de lipídio, fosfolipídio. Fosfolipídio já de cara, né? Composição da membrana. Pronto. E alguns hormônios são derivados de alguns fosfolipídios específicos, como o ácido araquidônico, que é precursor das prostaglandinas. Certo? Vitaminas. As vitaminas normalmente são cofatores ou coenzimas, ou seja, entram naquele processo de catálise da reação química como um coadjuvante no processo. Então, vários processos celulares dependem da presença da vitamina para que aquela reação química aconteça. E a mesma coisa acontece com sais minerais. Por exemplo, para coagular o sangue eu preciso de cálcio. Para transportar o oxigênio eu preciso de ferro. E assim vai indo. Então existem vários processos que dependem hora de um, hora de outro, íon. E por isso a necessidade desses íons. Ok? Bom, gente, então era isso, certo? Essa segunda aula do nosso processo de fisiologia do digestório, né? E depois ainda teremos mais uma aula. Obrigado.